pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu resolvi gravar esse vídeo do nada e eu tô sem microfone, sem equipamento na verdade, tá aqui só o telefone, mas eu espero que vocês consigam me ouvir bem. Vou esperar inclusive o avião passar. Recentemente eu me peguei em um momento em que eu precisei voltar atrás da minha palavra. Você já precisou, já se encontrou nesse momento de voltar atrás, de você ser um pouco hipócrita e falar, eu falei isso, mas eu desfalo. Eu me comprometi com isso, mas eu estou me descomprometendo? Então, eu descobri que existem algumas situações em que sim, a gente precisa fazer isso. E essas situações eu vou te contar agora, porque como eu passei isso recentemente, tá tudo muito fresco na minha mente. Eu tive esse insight de contar por aqui. Quais são esses momentos? Como que você identifica os momentos que você tem que se descomprometer de alguma coisa? Nesse momento eu tô aqui no Brooklyn Garden, no Jardim Botânico do Brooklyn. Então eu vim passear, na verdade eu realmente tive esse insight de gravar isso agora, que tá bem fresco na minha mente. Eu acabei de conversar com minha amiga sobre isso no telefone. E aí eu vou tentar ser o mais breve possível para eu aproveitar aqui o meu passeio, o meu dia. Mas o negócio é o seguinte, gente, a primeira situação que eu acredito que a gente precisa desfalar, descumprir algum combinado é se a gente percebe que esse combinado vai nos machucar. E aí eu digo que nos machucar em qual sentido? Ou emocionalmente, e eu não tô falando de ficar chateado. É você ter combinado alguma coisa que você, no momento, agora, você percebeu que, cara, na verdade, se eu fizer isso, eu vou estar me colocando numa situação emocional muito prejudicial para minha saúde emocional. Vou dar um exemplo bem prático e bem, bem esdrúxulo, só pra gente chegar num consenso, tá? O primeiro exemplo que eu posso dar é: você falou, você tá com problema nesse relacionamento, o seu cônjuge falou, e se a gente abrir o relacionamento pra poder a gente resolver o relacionamento? E você no momento falou, claro, vou me comprometer com isso. Chega no momento ali de realmente viver, experienciar essa relação aberta, e aí você percebe que aquilo te machuca muito e que na verdade aquilo não é a solução que você estava esperando para o seu relacionamento. Desfale. Se descomprometa. Se algo vai te machucar emocionalmente, se você percebe que vai chegar nesse lugar, desfale o que você falou. Saia dessa situação. A segunda situação que eu acredito que a gente deva se descomprometer é se você se comprometeu em algo que na época funcionava e agora não funciona mais para você. Então talvez você se comprometeu a fazer um trabalho, a entregar alguma coisa para alguém ou ajudar alguém com alguma coisa quando você tinha mais tempo livre, quando você tinha tempo disponível para você e para ajudar essa pessoa. Ou que seja o tempo somente disponível para ajudar essa pessoa, porque você entendeu que naquele momento tudo bem ajudar essa pessoa e não ter ali o seu tempo para você por esse curto período, essas curtas horas, esses curtos dias. E aí chegou perto da data de realmente ajudar essa pessoa e o seu contexto mudou. Outro exemplo prático. Fulano, você me ajuda na minha mudança para o meu apartamento novo? Claro, eu ajudo. A gente vai, passa o dia, eu ajudo você a descarregar o caminhão, a gente faz a limpeza da casa e no dia seguinte eu vou embora. Então todo o meu tempo eu vou dedicar para essa pessoa, porque eu gosto muito dessa pessoa e eu estou disponível. Aí acontece que 1 semana, 2 semanas antes da mudança dessa pessoa, você recebe uma notícia de que, não sei, você vai precisar entregar um trabalho na sua faculdade que não estava previsto. E agora, se você for lá e se disponibilizar esse dia inteiro e mais meio-dia para ajudar essa pessoa, você na verdade vai perder o prazo ou você vai ter que fazer o seu trabalho da faculdade na madrugada, sem dormir, sem descansar, com a cabeça ruim, para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se descomprometa. Porque a sua situação mudou, o seu contexto mudou. Você não consegue mais entregar aquela ajuda que você iria entregar para aquela pessoa de forma 100%, né? De forma de qualidade. E você ainda vai se prejudicar, porque o seu contexto agora é diferente. Então você não tem mais esse tempo, você não tem mais essa disponibilidade, você não tem mais esse recurso. Se descomprometa. Tá tudo bem se descomprometer. Um exercício que é bacana a gente fazer
para esses casos específicos é: a pessoa consegue resolver isso de outra forma? Existem outras possibilidades? A primeira não existe nenhuma... Duas perguntas para se fazer. Não existe nada mais que eu possa fazer para eu continuar me comprometendo com essa pessoa sem que eu tenha esses prejuízos? Existe uma outra possibilidade de eu continuar comprometida com isso, de eu manter a minha palavra sem prejuízos, sem retirar coisas, sem prejuízo emocional, sem prejuízo financeiro, sem prejuízo não planejado, né? Não tem. Ou tem? Segunda pergunta, a pessoa vai conseguir alguma outra possibilidade? E aí não é para você tomar a responsabilidade de resolver para outra pessoa, de você, como é que fala? Já que você não consegue mais se comprometer agora e a pessoa não consegue outra pessoa, ela não consegue outra ajuda, então você não pode se descomprometer mais. Não é esse o ponto. O ponto de pensar se o outro tem outras possibilidades é de você, inclusive, ficar um pouco mais tranquilo no sentido de: cara, não está tudo perdido. Eu avisei esse meu amigo com 2 semanas, 1 semana, 4 dias de antecedência. Então, ele vai conseguir outra pessoa. Mas ele não conhece ninguém. Aí é aquele momento que a gente precisa, feliz ou infelizmente, balancear o que é melhor pra gente. Esse é o momento. Eu tô falando aqui para quem se encontra nesse momento, ou já passou por esse momento e ficou muito angustiado, porque é uma situação que causa muita angústia. Quando a gente se compromete com alguma coisa, pessoas que são compromissadas, né, que dão a sua própria palavra e cumprem, quando acontece da gente precisar, da gente chegar nesse momento de: cara, eu não vou mais conseguir fazer o que eu tinha falado, é um baque pra gente, né? Não é uma situação simples de resolver. Causa uma angústia, causa essa sensação de culpa, causa uma sensação de você estar tão errado a ponto de você começar a se entender como errado em outras coisas. E a gente, às vezes, acaba chegando numa autossabotagem no final dessa história. Então, o que eu tô te dizendo aqui hoje tá tudo bem você se descomprometer. Se você entende claramente que aquilo não vai te fazer bem, se descomprometa, porque é sobre você. Se o outro vai conseguir resolver aquela situação, e normalmente ele vai, porque se não tivesse você, ele ia, não é problema seu. A primeira pergunta é a que mais importa, tá? A primeira pergunta é a mais relevante. A segunda, ela serve mais como um afago para o seu coração. Cara, ajudar a carregar uma mudança, qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode, inclusive, pagar. Mas meu amigo não tem dinheiro. Não, problemas, eles têm nome e endereço. E a gente querer pegar problemas que não são nossos causa uma sobrecarga desnecessária. Então, cada um vai lidar com seus problemas, grandes, pequenos. A gente não consegue resolver o problema de todo mundo. E não é uma sensação de: problema do seu amigo que se expulou do seu amigo. Não é, mas é um momento de: eu não consigo te ajudar. Realmente eu fiz o que eu pude. Eu consigo pensar em algumas opções para te oferecer, algumas sugestões para te oferecer, mas resolver esse problema eu não consigo. A minha forma de resolver seria me comprometendo, mas agora eu percebi que eu não consigo mais me comprometer. Então, desfalo. E a última situação que eu penso, que eu aprendi, definitivamente aprendi, eu entendi, com essa minha última experiência, se descomprometa se você não dá andamento naquilo que você disse que você ia fazer. Eu vou explicar. Você falou que você ia comprar um carro. E aí, sua família tá contando com você comprar um carro, porque vai ajudar muito a sua família e tal. Mas você não movimentou um dedo para comprar o carro. E você se comprometeu que você ia levar, não sei, que você ia levar algum parente para alguma
consulta ou alguma coisa assim, sabe? Você se comprometeu junto com a sua ideia de comprar o carro. Vai passar uma galera aqui, peraí. Era um grupo de crianças de escola. Não ia dar pra vocês ouvirem nada, só as crianças gritando. Que eles fazem muito passeio, assim, nos lugares, assim, sabe? Com as crianças. Continuando. Então você se comprometeu que você ia levar alguém em alguma consulta médica frequente e agora essas pessoas estão contando aí com a aquisição do seu carro para você ajudar elas nessas questões. Mas você percebeu que você não está se movimentando para isso. Você percebeu que as suas atitudes, que o seu comportamento não está muito alinhado ali com esse comprometimento que você fez. E aí você percebe assim, ué, mas eu quero comprar o carro, eu quero fazer essa coisa, eu me comprometi a fazer essa coisa, vai ser bacana, eu acreditei que fosse ser bacana fazer isso, mas agora eu não tô fazendo as coisas que são necessárias para poder chegar nessa coisa. Isso eu entendo hoje que é de alguma forma nosso subconsciente falando alguma coisa pra gente. Porque nada melhor para a gente conhecer alguém do que as atitudes da pessoa. Então, nada melhor para você se entender do que as suas próprias atitudes. O que as suas atitudes estão falando com relação a esse compromisso que você fez? Porque se você não está se movimentando em nada para poder você efetivar esse compromisso, essa fala, essa entrega que você, essa promessa que você fez, promessa de certa forma, existe alguma coisa que está acontecendo. E aí pode ser que você realmente não, no final das contas, assim, não seja o momento para você fazer isso. Você sente que você não sente tão seguro para fazer isso nesse momento e por isso você está adiando e por isso você não está fazendo as coisas que precisa fazer. Pode ser que você não queira fazer isso e por isso você está adiando e por isso você não está se movimentando para poder realizar e efetivar essa atitude, esse compromisso que você tinha se disponibilizado. E isso precisa ser entendido antes da gente realmente se comprometer. Porque se você está tendo atitudes contrárias ao seu compromisso, se descomprometa. Porque a primeira maior chance é de que você não vá conseguir realmente entregar esse compromisso que você tinha planejado, que você tinha conversado, que você tinha acordado. Você não vai entregar. É a maior chance. O pessoal tá cortando grama, gente. Desculpa. E a segunda coisa que pode acontecer é que você tenha tantos problemas para poder fazer isso acontecer, porque você tem uma resistência interna. É uma resistência de você mesma, sabe? É você indo contra você. Então vai ser tão difícil, vai ser tão custoso, vai ser tão esgotante você conseguir fazer essa coisa que você se comprometeu. E aí, se alguém ainda não entendeu, eu tô falando sempre de compromissos que a gente fez com outras pessoas, tá? Compromissos, acordos, palavras que a gente deu para outras pessoas. Palavras de compromisso que você deu para outras pessoas, com relação a outras pessoas, tá? Então, se você percebe que você não tá se movimentando, você pode até falar, cara, eu queria aquilo mesmo, mas por que eu não tô me movimentando? É o momento de você parar e entender se isso realmente é o que você quer. Ou se não existe alguma insegurança por trás disso que você precisa resolver para realmente efetivar esse compromisso. Porque se você não resolver esses pensamentos, se você não se entender antes de continuar com esse compromisso, você não vai ter sucesso na efetivação do que você estava pretendendo com essa pessoa, com o que você estava se disponibilizando para fazer por ou com essa pessoa, tá? Esse foi um aprendizado que eu vivi recentemente, assim, e na pele. Então, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu me comprometi. Eu falei, eu não posso desistir agora que eu comprometi. Não, mas eu me comprometi. Mesmo que eu tenha mudado de ideia, eu não posso desistir. As coisas não funcionam assim.
E aí eu preciso dizer que às vezes funciona assim. Existem sim, e a gente sabe das coisas que definitivamente a gente não consegue abrir mão. Eu não consigo simplesmente falar que eu não vou trabalhar hoje e não vou trabalhar, entende? Porque não é um compromisso facultativo. E se esse trabalho me faz mal emocionalmente, daí eu me planejo para realmente deixar esse trabalho. Ainda assim, eu não simplesmente continuo com esse compromisso até o fim ou para sempre, para ad eterno, entende? Existe sempre um caminho diferente se você está sendo ferido, magoado, ou se aquilo está te causando insegurança, ou se isso não está caminhando da forma como você acreditou, né? Você colocou ali esse pensamento de que ia fazer e você não está fazendo esses esforços. Existe algo por trás disso. Se percebe. Quando eu entendi que eu não queria, eu não abri mão, eu não desfalei, eu não me descomprometi. Porque nós somos seres humanos adultos, certo? Se alguma coisa acontece, a gente tem todo o direito de se descomprometer com algumas situações. Não estou falando, de novo, não estou falando de trabalho. Se você é prestador de serviço, ainda assim você tem uma cláusula com toda certeza que você pode desistir do contrato em dado momento. Ah, vai ter uma multa, vai ter uma questão judicial, vai. Pode ser que tenha uma multa, pode ser que não tenha, mas existe essa possibilidade de você se desvincular. E existe sim essa possibilidade de você se desvincular. O que eu quero dizer é, não ache que se você se comprometeu, não existe nenhuma outra alternativa senão você ir lá e terminar e fazer à força, arrastando você mesmo, com assim, vontade ou atividade, desejo ou presença zero naquilo que você está fazendo, ou condição. Porque a maioria das vezes, tô falando aqui de coisas mais emocionais e subjetivas, mas a maioria das vezes a gente se força a fazer coisas que a gente não tem condições. Condições é ótimo. Condições de fazer. Condições físicas, mentais, financeiras. A gente se coloca nesses lugares que a gente não tem condição. A gente não tem tempo e a gente continua se comprometendo com aquilo. A gente não tem dinheiro e a gente continua se comprometendo com aquilo. Até que aquilo afeta a gente e causa literalmente um adoecimento de alguma forma. Seja financeiro, seja emocional. Então, esses são os dois pontos aí esses são os três, né, pontos que eu queria trazer para vocês. Quando eu percebi, como eu falei, eu não abri mão, eu fui até o final e foi uma das piores experiências que eu poderia ter tido nos últimos meses, com toda certeza. Não deu certo, o resultado não foi bom. Eu tive sim prejuízo emocional, tive sim prejuízo financeiro, tive prejuízo de tempo. Fiz em condições que um ser humano não deveria fazer, sabe? Porque eu não tinha condições de fazer. E ainda assim, eu fui lá, falei, não, mas eu tinha falado, eu vou cumprir com a minha palavra. Às vezes a gente precisa cumprir com a própria palavra para si mesmo, que é mais importante. Qual que é essa palavra? Pelo menos a minha para mim mesma eu preciso me cuidar. Eu preciso me colocar em primeiro lugar. A minha saúde vem em primeiro lugar. Entende? O propósito da minha vida vem em primeiro lugar. Se aquilo não casa mais com o meu propósito do momento, se aquilo não casa mais com a minha visão de vida, se aquilo não casa mais com os meus objetivos, por que eu vou continuar me comprometendo com isso se não faz sentido para minha vida? Se descomprometa. Esteja aberta a se descomprometer. A sua palavra, ela está muito alinhada com as suas ações. Então, de que adianta você se comprometer e se chegar lá no momento, as suas ações não apresentarem o mesmo compromisso que a sua palavra antes disse que teria? Uma vez que você não está comprometido nas suas ações, uma vez que você não consegue entregar aquilo com a sua presença, e aí presença que eu digo é você estar com a cabeça ali, você não está com a cabeça em outro lugar, você não está com as emoções em outro lugar, você não está preocupado, você não está se sentindo mal, você não está... você está ali fazendo aquilo que você se comprometeu que ia fazer. Uma vez que você não consegue fazer isso, já é o rompimento da sua palavra. Então, antes você romper com a sua palavra em relação a outra pessoa e manter consigo mesmo, do que você romper com a sua palavra com relação a você mesma e ao outro.
Porque uma vez que você chega nesse momento que você entende que, meu Deus, eu não consigo me comprometer com isso, você segue, você caminha, você rompe com a sua palavra com você mesmo. É isso, gente. Agora eu vou passear. Eu espero que esse papo rápido tenha ajudado alguém, porque eu continuo muito assim, relutante. É bom eu ter gravado esse vídeo, porque eu vou ver ele outras vezes e vou me lembrar que eu posso desfalar. Eu posso, gente, a pessoa, um prestador de serviço, ele pode cancelar o contrato dele. Por que a gente tem tanto pavor, tem tanto medo? Medo, essa palavra, a gente tem tanto medo de falar, fulana, não vou mais. Até para um evento, fulana, eu não vou mais. Eu falei que eu ia e agora eu não consigo mais ir. Porque a situação X e Y aconteceu, tá? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Espero que a gente consiga levar as coisas um pouco mais leve nesse sentido de mudanças, condições mudam, objetivos mudam, pessoas mudam. A palavra da gente não é que necessariamente ela vai mudar, mas ela vai acompanhar aquilo que a gente está vivendo e fazendo no momento. Se a palavra que você deu para outra pessoa não acompanha mais isso, desfale. Esteja livre, se sinta livre para desfalar, desmarcar, descumprir. Obviamente avisando, tá? Avisa que você vai descumprir, tá? Ninguém tá falando para você ser irresponsável aqui, não. Você avisa, você alerta, você explica, tá bom? Não é explicar de você também querer que a pessoa entenda o seu lado, porque às vezes a pessoa não vai entender, mas você precisa, se você se comprometeu com alguém, você precisa dar contas, né? Prestar contas para esse outro alguém. Desfale, tá? Se comprometa. Se tire dessa situação, se desloque. Você não é obrigado a permanecer nesses acordos que te fazem mal, que te despertam insegurança, te despertam incerteza e não te movimentam efetivamente, tá bom? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que tenha dado para ouvir e até a próxima. Não esquece de curtir esse vídeo, porque ajuda muito para outras pessoas que precisam ouvir essa história, esse meu relato e esse pensamento chegarem aqui. É isso, tchau, tchau.